volta com o Band Gourmet, meus caros amigos queridos. Ó, fizemos a receita do joelho de porco, aprendemos um pouquinho mais sobre as cervejarias, sobre como é esse processo de criação dessa bebida deliciosa. Aliás, tinha que lembrar, né? Se beber, não dirija, meu filho, senão você toma uma multinha salgada. Vamos então para a próxima receita, que é a receita do meu antepasto de abobrinha, que é um antepasto muito legal. Vai lá. Conserva ou antepasto, né? Meia abobrinha, meio pimentão de cada cor, tomates cerejas inteiros, 1/4 de xícara de chá de azeite, 2 colheres de sopa de alho picado, alho picado, sal, manjericão, salsinha picadinha, vinagre balsâmico e só. Tá aí, que beleza, né? Bom, vamos começar com o seguinte, aqui está aquecendo a minha panela com óleo, eu vou cortar os ingredientes para a gente começar, mas antes eu preciso apresentar, porque hoje, como todos os sábados, nós temos um entrevistado e mais uma vez o pessoal da produção aí mandando bem e trazendo um entrevistado super legal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito atual, que é esse troca com o papado. E hoje eu trouxe aqui o professor de filosofia, teólogo, Marivaldo Gouveia. Tudo bem, professor? Bem, tudo jóia, é um prazer tê-lo aqui. Eu queria que a gente, enquanto eu vou picando aqui a minha abobrinha, eu vou fatiar ela o mais fino possível. Eu queria que você explicasse da forma mais sucinta possível por que o bispo, porque na verdade o Papa, outro dia eu estava vendo lá, que o Papa na verdade, para quem não sabe, eu fiz seminário e eu sei um pouquinho dessas coisas, todo mundo tem algum quê assim, né? O que o Papa, o bispo de Roma tem de diferente do bispo de Presidente Prudente? Então, inicialmente, Gabriel e ouvintes da Band, bom dia, né? É uma alegria estar aqui. Primeiro, então, é preciso ter em mente o seguinte: o nascimento do cristianismo é um nascimento muito simples, com uma estrutura básica para cuidar de cada região. Cada região, vamos chamar de diocese. Então, numa certa área, tem lá um grupo de igrejas, 7, 8, 10 igrejas. Os líderes do cristianismo colocavam lá um bispo, a palavra bispo ou episcopos quer dizer superintendente, tá? Então, ele ia exercer uma superintendência sobre aquelas igrejas da região. Mas, gradativamente, algumas dioceses ou alguns bispados foram ficando mais importantes do que outras. Então, esse é um processo gradativo, vamos colocar aí alguns séculos, para que os bispos de cidades menos importantes começassem cada vez mais a pedir opinião, a pedir uma orientação para o bispo de Roma, porque Roma é a capital do império, ok? Você gosta de história, que eu sei, né? Gosto, adoro, gosto de história. Roma é a capital do império, Roma é uma cidade importante, todos os caminhos levam a Roma. Um bispo de uma cidade pequena, bispo de Éfeso, por exemplo. Sim. Tem lá uma dúvida teológica. Tem até um livro da Bíblia na Carta aos Efésios. Certo, perfeito. Então o bispo, ele vai pedir uma opinião para o bispo de Roma. Como é que eu vou resolver isso? E quando cada vez mais dioceses se reportam à diocese de Roma, e Roma como capital do império, essa diocese vai ganhando uma importância política de tal forma que ela se torna a liderança de toda a cristandade. Alguns séculos depois, o bispo de Roma recebe o título de sumo pontífice, ou mais simplesmente, o Papa, que tem a ver com pai, aquele que dirige, aquele que conduz, aquele que orienta. Então o Papa é aquele que orienta como vai ser a questão doutrinária, como é que vai ser as práticas, como que serão as práticas na cristandade inteira, ou no mundo cristão todinho. É por isso que o bispo de Roma, né, tem lá a igreja de São Latrão, né, a diocese dele, é importante. O próprio estado separado, né? Muito bem. É o Vaticano. Aí depois dessa importância, aí já começa uma dimensão política. Bispo de Roma é mais importante do que todos os outros bispos. Ele é nosso Papa, ele é nosso orientador, ele nos dirige. Ok. Aí começa a haver uma aliança entre o trono, entre o monarca, entre o comandante do Império Romano e o Papa. Aí ele recebe, inclusive, uma área geográfica
área geográfica que já foi muito maior do que é hoje, e que já foi maior. No tempo dos estados papais, você tinha uma área muito maior. Mas a Itália fez uma concordata com o Vaticano e a área geográfica do Vaticano ficou reduzida a esses 10 quarteirões aí que tem lá, né? Que é o menor estado do mundo, né? Isso, agora, mas que emite passaporte. Sim. Existe o passaporte do menor Vaticano. País, é o menor país do mundo. É estado, é... Mas é um mini estado, né? É um mini estado. Agora, muita gente falando sobre essa... O Bento XVI, ele é... Qual o número dele, papal? Quantos papas já tiveram? Mais de 200. Foram mais de 200 papas. É o Josef Ratzinger, o nome dele de batismo, ele é alemão, né? Sim. Josef Ratzinger. Qual que é essa importância? Porque você vê aí os jornais, você trouxe vários jornais aí que estão falando muito sobre a Igreja Católica, sobre o Papa. O que você acha, na sua opinião, como teólogo, o que você acha sobre essa renúncia, que já tem muito tempo que nenhum Papa renuncia, só é quando Desde 1415. Nossa, no Brasil nem existia na época. 600 anos, né? Então, qual que é o peso dessa decisão e o que você acha que levou e se isso aí é uma atitude de coragem ou uma atitude de... O que você acha que levou isso? Então, inicialmente, temos que entender assim, esse Papa, ele teve um gesto de renúncia, a palavra seria essa, renúncia. Uhum. Eu acredito que ele percebeu que as lutas internas do Vaticano tinham atingido uma dimensão tamanha que ele precisava dar aí um choque de realidade. O que é esse choque de realidade? Como ele mesmo disse na sua carta de renúncia, os tempos modernos têm mudanças com uma velocidade que nós não estamos conseguindo acompanhar. Então, se a igreja, como ela deve pretender, ela pretende ser útil, ela pretende ser uma referência moral válida, sim, enfim, se ela pretende ser relevante, ser de alguma importância, ela precisa de alguém, entende nesse momento Bento XVI, alguém que tenha não apenas o preparo intelectual que ele tem, porque ele é um grande intelectual. Grande. Ele é um teólogo que escreveu muitos livros. Eu estava vendo a carta de renúncia dele, o cara falando num latim fluente. Meu amigo, latim não é falado há quantos anos que o latim não existe aí na pasta. Você não vê o povo falando nulla tenati via est, via alea jacta est, não sei o quê. Você não vê o povo falando assim? Não é comum. É a língua da igreja, né? Sim. E ele é um grande intelectual, com uma produção como teólogo, assim, muito difícil de ser igualada. Uhum. Entretanto, do ponto de vista do perfil psicológico dele, mais introvertido do que extrovertido. Que era o que o João Paulo II não era. Peregrino, né? João Paulo II, o Karol Wojtyła, era o peregrino, era o carismático, né? Era o extrovertido. Você acha que ele sentiu? Ó, gente, só pra gente continuar aqui, ó. Tô fritando a abobrinha, coloquei aceto balsâmico, azeite. Vou misturar esses dois ingredientes aqui pra depois colocar a abobrinha aqui dentro. Você acha que o Papa Bento XVI sentiu a pressão? Igual às vezes você tem, por exemplo, filho de um jogador de futebol muito famoso. O cara sente a pressão de ter que fazer a mesma coisa que o pai fez. Não existe isso. Você não acha que ele sentiu a pressão ou você acha que isso foi irrelevante? Não, é um dado importante isso que você está apontando. Mas ele, como um bom intelectual, ele percebeu que ele deveria fazer um pontificado com as suas próprias características. E o fez. Ele fez um pontificado marcante, mas sem aquele carisma, sem aquela visão do Papa peregrino. Ele viajou bastante, mas não viajou como João Paulo II, né? Não viajou tanto, não tinha o carisma. Reconhecidamente, o vínculo dele com o povo, digamos assim, não era aquele vínculo tão fácil, tão imediato que Wojtyła tinha. Mas, voltando ao ponto principal ali, o que ele pôde perceber? Ele pôde perceber que a Santa Sé, o Vaticano, começou a se voltar muito para ele mesmo, se voltar para dentro. Ele mesmo se queixou disso, né? Quando ele disse que muitos, ao invés de servirem, ao invés de pensar assim, o que eu posso fazer de útil para a sociedade, estava se servindo da igreja, se rendendo, né?
à sedução, ao fascínio da fama ou do poder. Ele foi dando uns apontamentos claros, Joseph Ratzinger, Bento XVI, foi dando uns apontamentos claros de que a igreja precisa, de alguma forma, passar por um processo de mudança agora. E eu falo que ele renuncia, ele é um homem que teve a humildade de renunciar, mesmo que isso não ocorresse há séculos. E ao fazer a renúncia, Aleixo, você percebe que ele dá uma janela de oportunidade? Vamos chamar aí, é uma janela de oportunidade. Qual oportunidade? Não consegui. Se ele renuncia, se ele fica lá insistindo, né? Sim. As coisas ficariam assim mal resolvidas, digamos assim. Fica aquela coisa que não avança, né? As lutas internas do Vaticano consumindo as suas forças, lutas que envolvem questões financeiras, o Instituto de Caridade, das Obras de Caridade, que é o Banco Ambrosiano, que ele teve que trocar o comando, coisas vazando, né? Do Vaticano, o mordomo indo preso, ficando um pouco de tempo preso e depois sendo perdoado por ele. Então ele percebeu que ele precisava oferecer uma janela de oportunidade para coisas novas acontecerem. Para mudar. Para mudar. Você concorda comigo? Sim, para fazer isso, agora sim. Você tem que ter um grau de renúncia, né? Podemos dizer assim, ele não desceu da cruz. Uma opinião mais maldosa disse, então da cruz não se desce. Mas ele não desceu da cruz. Ele continua sendo, no meu entender, um homem que tem um profundo senso do que é ser um cristão, um seguidor de Jesus. E ele oportuniza agora, com a sua renúncia, essa janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade é aquilo que as pessoas aí no dia a dia, na rua, na fila do banco, começam a se perguntar. Quem será o substituto de Bento XVI? Você tem alguma dica? Tá todo mundo aí se perguntando quem que vai ser? Tá pior que aqui o gosto dessa receita aqui, ó. Será que tá gostoso? Será que não tá? Mas tá uma delícia, ó. Tá fritando aqui tem várias alternativas. Só mostrar aqui, ó. Eu coloquei alguns tomates cereja para fritar também. O tomate cereja dá uma encascadinha, a casca dele fica fantástica. Eu já jogo ele aqui e também coloquei os pimentões. Vou colocá-los aqui nesse molinho e o meu antepasto já vai estar pronto. Quem que você acha que são os papáveis? Existe? Papabili. Papabili. Vamos lá. Aqueles candidatos a papa, né? Ok, então primeiro é o seguinte, temos que fazer uma análise do ponto de vista político, poder político. A Itália, com 1/3 do número de católicos do Brasil, tem mais de 20 cardeais. Ok? Então, temos que entender aqui, qual que é o processo de escolha? Sabemos que o processo de escolha é na reunião do conclave. Você gosta de latim, né? Conclave Sim. Tem a ver com chave, né? Chave. Eles ficam na Capela Sistina, debaixo de chave, fazendo a escolha. Então pense bem na seguinte situação. Aí cerca de 117, 118 cardeais do mundo inteiro. 20 da Itália. Mais de 20, 23. Tem que fazer a contagem, mas Sim. Passa de 20. Porque a Itália é a sede de Roma. Então, podemos dizer assim, Roma continua poderosa? Continua. Porque a Itália tem um grande número de cardeais e esses cardeais são os eleitores do processo. Eles vão colocar numa cédula um nome que eles querem que seja o próximo Papa, o substituto de Bento XVI. Para vocês terem uma ideia, em termos de comparação, o Brasil deve ter 5 cardeais eleitores, mas o Brasil é o país do mundo com mais católicos, porque a nossa população é grande. Sim. Estou dando assim números redondos, tá? Para facilitar a memorização. 200 milhões de brasileiros, 66% da população se declara católica para o IBGE. Vamos falar em termos redondos, 120 milhões de católicos. A Itália tem 1/3 disso. Quanto que é 1/3 de 120 milhões? Apenas 40 milhões. Mas tem 23 cardeais e nós temos 5 cardeais. Então, por isso, por causa desse dado, nós temos que primeiro tentar responder uma pergunta. Este próximo Papa será europeu ou não? Se for europeu, se for um Papa da Europa,
o Papa, né? Perdão. O Bispo de Milano. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar para você terminar esse raciocínio, a gente vai para o intervalo rapidinho, que a gente tem que ir, que hoje o nosso tempo tá voando. Aí nós voltamos com essas chances do brasileiro. Quero saber qual a chance da gente ter Dom Odílio Scherer é um papável brasileiro. Aí, então daqui a pouco a gente volta. Vai lá. E estamos de volta com o Band Gourmet, meus caros amigos. Lembrando para você, liga pra gente 1821018521 para você levar aqui o par de ingressos que a gente tem pro Circo Fantástico. Liga aí pra gente 1821018521, tá? Vamos dar uma olhada na última parte da nossa da reportagenzinha que a gente fez sobre a fabricação das cervejas artesanais. Por favor, vai lá. Bom, então, Freitas, depois que ele passou por aquele processo de cozimento e tal, depois ele vem, fervura, e ele vem para esses tonéis bonitões aqui. Aqui para fazer a fermentação. Aí ele vai fermentar durante 5 dias, depois ele entra em maturação, vai maturar mais uns 10 dias. Aí tá do jeito que ela tá aqui, tá pronta de beber. Já dá para dar uns? Dá para beber já. Ela vai ficar translúcida quando eu passar no filtro, mas nós vamos experimentar aqui, você vai ver que tá bom. Ô, Caneco, manda aí o copinho aí pra gente experimentar isso aqui. Aê, garoto! Bom, vamos agora degustar, ó. 2 dedos, esse é o colarinho que tem que ser? Colarinho bom, tem que ter 2 dedos colarinho. Colarinho é muito importante na cerveja, as pessoas têm medo de pedir um chopp com colarinho e achar que está tomando pouco chopp. O copo já é 330 ml, exatamente para ter 30 de colarinho e 300 de líquido, não tem? Ninguém está perdendo nada. Se quiser continuar falando, tá bom isso aqui. Olha, tá baixando muito o tanque já. Rapaz, mas tá um calor aqui em Prudente, ó. Gelado. Ó, sente o drama aí, ó. Sente o drama do negócio, só o brilhinho assim. É delícia, hein? Ô Freitas, agora sim, depois daqui ela vai ser pasteurizada para virar cerveja, porque aqui é um chopão, né? Um chopp. Todas as fábricas fabricam chopp. A cerveja vai nascer no pasteurizador. A gente engarrafa o chopp e aí põe no pasteurizador, que vai aquecer mais ou menos a 70 graus, 68 graus. Durante lá 7 a 10 minutos e depois baixa a temperatura da pasteurizada. Virou cerveja nessa hora. Agora, ô Freitas, qual que é a diferença entre os tipos de cerveja? Por que tem algumas cervejas assim que são mais encorpadas, outras são mais fortes, uma que a mulherada gosta mais, a outra que a mulherada gosta menos? Tem muitos erros assim nessas análises críticas, entendeu? Pode falando bastante, porque o titio aqui tá gostando do negócio. Olha só, convencionalmente as pessoas entre si falam de cerveja forte. A cerveja é muito forte. Cerveja ela é forte ou é fraca de álcool. Mas geralmente todas as cervejas estão localizadas em 4,5% a 5%, tá? Essa aí que você está tomando é 5%. Então, se ela é 4,5%, se ela é 5%, não tem nenhuma diferença quase para quem está bebendo, se é mais, se é menos. É um teor de álcool de Pilsen isso daí. O que pode ser chamado de mais forte? Álcool. A cerveja ela pode ser mais amarga ou menos amarga. Isso aí é só a quantidade de lúpulo que foi colocada. Um pouquinho a mais de lúpulo amarga mais, ou um pouquinho menos amarga menos. Nós, brasileiros, não gostamos muito de coisas amargas. E com relação ao famoso corpo, a cerveja encorpada, é quanta cevada, quanto malte se conseguiu colocar dentro daquela água que virou a cerveja. Então é medido na densidade. Quase todas as cervejas comerciais têm a mesma densidade, 10,004. As cervejas especiais, a Pilsen, está a partir de 10,010, quer dizer, ela é 2,5 vezes o corpo das cervejas convencionais. Elas são mais fortes, mas envolvem mais a boca. Um pouco mais caras, mas você vai degustar uma cerveja como se degusta lá na Alemanha. A receita é a mesma, o que tem lá está aqui. Depois então de aprender todas essas coisas legais sobre cerveja, agora chegou a grande hora da gente ouvir a nossa grande amiga, ver o que ela tem para falar. Por favor, cerveja.
Freitas, mas olha, como ela tá feliz. Freitas, obrigado, viu? Qual que é essa cerveja aí que a gente vai degustar agora? Essa daqui é uma de trigo. É a Weiss. O que ela tem de diferente, assim? A principal característica dela é ter um acentuado bem gostoso de banana e de cravo. Faz parte do gosto que o trigo deixa na cerveja. Nossa. Galera, ô Careca, fica passando vontade um pouquinho aqui. Eu vou experimentar essa aqui. Qual que é a próxima aí que a gente tem? Essa aqui é uma stout, é uma cerveja inglesa, né? Uma receita inglesa, uma cerveja bastante mais encorpada, né? Se essa daqui tem uma densidade de 10,010, essa aqui é 10,27. Então é bem... cerveja bem encorpadona. Tava até errando aqui o negócio. Nossa, é o quê? Cappuccino isso aqui? Com álcool? Na verdade, chega a ter um gosto cappuccino. É o malte torrado que vem contribuir para esse buquê. E é isso aí, galera. Freitas, muito obrigado. Vamos fazer aqui o tintim. Aê, garoto. Obrigado, viu, Freitas? Deixa aí beber um pouquinho. Ó, bivadinho. Valeu, galera. Ó, agora a gente volta pro Band Gourmet e eu vou experimentar uma de cada, porque tô meio na dúvida. Daqui a pouco a gente volta aí. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Galera, ó, se beber o tal do suco de cevades, não dirija, meu filho. Vamos agora para a próxima receita, que é a receita do bolo de aipim, né, de mandioca. Cadê? Senta aí o dedo na receita do bolo de mandioca e coco, 2 xícaras de mandioca crua, ralada 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 pacote de queijo ralado, 1 pacote de coco ralado, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó químico, água, se você quiser, né? E leite até dar o ponto de bolo. Ó, eu ia bater no liquidificador, mas não vou bater não. Vou misturar tudo mesmo, porque quando você for fazer o cozimento, a própria mandioca vai soltar o seu amido e vai deixar essa massa firme e gostosa, tá? Agora, vamos falar um pouquinho, Gouveia. Qual que é o nome do papá Billy brasileiro? Dom Odilo Cheddar. Como é que é? Dom Odilo Cheddar. Ele tem grandes chances ou mais ou menos? Matsumoto? Dependendo do conclave. Se o conclave se inclinar na direção de um papa fora da Europa, aí aumentam dramaticamente as chances da África ou da América Latina fazer o papa. Da América... América Latina seria Brasil ou Argentina. Tem um argentino aí também pela proa. Esses argentinos! Mas o Dom Odilo Cheddar, ele tem a vantagem de que ele é novo, né? Ele não tem ainda nem 70 anos, é um grande intelectual também, porque um grande item a ser levado em conta agora é vitalidade. Tem que ser uma pessoa. É uma pessoa nova, 85 anos tem o atual Papa. Um dos motivos que ele deixa claro na renúncia é falta de vitalidade física mesmo, ele está cansado daquelas lutas internas do Vaticano. Ele entende que ele tem que abrir essa janela da oportunidade para que alguém assuma e coloque a igreja num novo momento histórico, porque há alguns assuntos inadiáveis. A Igreja Católica vai precisar se posicionar com relação a, por exemplo, a questão do celibato clerical. Mantém-se ou não? Essa é uma questão... chave. Já existe um movimento forte na Europa, a Áustria tem vários religiosos se movimentando na direção de deixar opcional e não ser obrigatório. Como era no princípio, era uma coisa alternativa. O líder cristão poderia ou não ser celibatário. Então, essa questão tem que ser enfrentada. Segunda questão, muito séria, a questão de como lidar com o gênero feminino. O poder na Santa Sé, o poder na igreja é muito do universo masculino. Mas existem mais mulheres. Todo quadro sociológico que faz uma análise de quem pratica mais religião, as mulheres. Há um grande exército de religiosas no mundo católico. Como será a interface, o relacionamento entre Santa Sé
e esse grande exército de líderes religiosas. E, finalmente, uma terceira área inescapável é a questão da sexualidade. Essa tá difícil. As questões modernas da sexualidade, as questões homoafetivas. É uma questão que a igreja não tem como escapar dessa questão. Ela está posta essa questão, tem desdobramentos jurídicos também. O mundo moderno, os países modernos, os parlamentos já passaram normas e leis que favorecem esse segmento, né? Mas a Igreja Católica finge que não existe. Não sei se finge que não existe, sabe que existe. Ou ela adia. Ela precisa tomar uma posição. Só pra gente finalizar, Gouveia, ó, eu coloquei aqui então a mandioca, coloquei coco ralado, leite, creme de leite e manteiga. Vou dar uma leve aquecida antes de eu jogar na travessa para eu colocar para assar no forno. Eu queria que você desse um apanhado bem geral, porque a gente tem aí 4 minutos, que você desse aquele apanhadinho geral e falasse alguns significados, por exemplo, da quebra do anel, aquelas coisas místicas que tem nessa troca do Papa. Tá. Então, inicialmente, nós temos que entender o seguinte. Aqui nós estamos falando de religião, da Igreja Católica, como um dado social que não dá para escapar, é um fato social. O Papa, ao falar, ele influencia milhões de pessoas ao redor do mundo. A sucessão está aberta. Devem até apressar esse conclave. O conclave deve ser apressado. O italiano mais cotado é o Angelo Scola, que é o arcebispo de Milano, ou de Milão, como queiram. E aí, nós vamos ver se a igreja deseja caminhar para uma posição um pouco mais avançada ou se ela quer continuar sendo conservadora. Se ela conseguir dar alguns passos adiante, o que eu acredito é que ela vai conseguir fazer um vínculo mais efetivo com a modernidade, com aquele homem comum lá da rua, tá? Aquela pessoa que deseja respostas mais imediatas. Parece-me que, se isso ocorrer, se a igreja quisesse atualizar, né, fazer atualização, adornamento lá, tá, fazer um adornamento, se ela quiser um adornamento, uma atualização, aí ela vai se inclinar na direção de alguém, a um líder chamado Terceiro Mundo, ou África ou América Latina, onde estão os maiores rebanhos do catolicismo. Ok, o que tem de mística aí? A figura do Papa. Nós temos agora um Papa que é um Papa emérito. Os seus aposentos foram lá lacrados, você viu na televisão? Vive com a fita vermelha. Uma fita vermelha, porque o Camerlengo, né? O Camerlengo está lá fazendo essa vedação, porque aquele lugar ali só vai poder ser ocupado novamente quando surgir um novo Papa. O anel do pescador. O anel do pescador remete a uma figura bíblica, né? Pescador de homens. Do pescador de homens, né? O mestre Jesus dizendo para os seus discípulos, Pedro, né? Para Pedro, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles aceitaram esse desafio, né? E pescaram milhões de homens. O cristianismo cresceu. O cristianismo tornou-se a maior religião do mundo. Calcula-se que há, nos vários ramos da cristandade, tá? 1 bilhão e 200 milhões de cristãos. Nas mais diversas ramificações. É a religião mais expressiva, estatisticamente, do mundo inteiro. E aí, o Papa agora se recolhe, né? Esse Papa emérito se recolheu em Castel Gandolfo, né? Uma cena muito interessante que eu vi ali. Dura que a gente acabou o governo. Acabou o tempo? Fecharam o nosso tempo. Que pena. Ô, Band, vamos aumentar o nosso tempo aí, Gouveia. Poxa, foi muito bom a tua presença. Okay, eu vou continuar ainda conversando aqui, porque eu quero saber essas coisas aí. E ó, o Pedro Henrique de Prudente que ganhou os convites, tá? E tem que mandar um abraço pra Samara, produtora do Superútil, que fez aniversário hoje. Tá aí, ó. Beleza? Ok. Gouveia, muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima. E vamos acompanhar aí esse conclave, né? Com interesse. Vamos ver, vamos ver. Quem será o novo Papa? Quem será? É a grande pergunta. O novo Papa. Ó. Então, tchau, gente. Obrigado. Um abraço.